Bom dia, me escutam bem? Tudo bem? Obrigada. Bom, sejam todos e todas bem-vindos ao nosso debate de conjuntura, que, como vocês já sabem, né, é um evento semestral da graduação do Estudo de Relações Internacionais da PUC-Rio, no qual especialistas da casa e convidados e convidadas oferecem suas contribuições acerca de temas contemporâneos, sempre atentos às suas conexões com conjunturas e estruturas de média e longa duração e a perspectivas de futuro com relação a esses temas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a coordenação de graduação, especialmente ao professor Ricardo, pela organização da mesa, e também ao Núcleo de Pesquisas e Publicações por todo o apoio na organização desse evento. E também agradecer, é claro, a audiência pela presença, por estar aqui com a gente. O contexto desse debate, como vocês sabem, é a influência de empresas de tecnologia na política global e na governança digital, a qual ganhou um novo capítulo recentemente com a controvérsia gerada após o fechamento do escritório do X, ex-Twitter, no Brasil. Para além desse exemplo, a atuação desta e outras empresas de tecnologia tem gerado debates ao redor do mundo por sua relação com a soberania e legislação de países como Austrália, Índia, Alemanha, Inglaterra, entre outros, levantando questões mais amplas acerca das possibilidades de regulação e seus impactos. Nesta edição do debate de conjuntura, os nossos convidados e convidadas analisarão os desdobramentos das disputas pela regulação das redes digitais e o modo como essas disputas levantam questões sobre a capacidade dos Estados de aplicar a legislação nacional diante do poder crescente das chamadas Big Tech e das dificuldades de responsabilização dessas plataformas. Então, que tipo de tensões estão presentes nessas disputas? O que está em jogo nas diferentes estratégias de governança das redes? Para tratar dessas questões, nós temos a participação de 4 convidados e convidadas. Eu vou ler rapidamente a biografia resumida de cada uma. Em primeiro lugar, a gente tem a professora Kate Mulholland, que possui doutorado e mestrado em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É professora associada de Direito Civil do Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde atualmente ocupa a direção e a coordenação do mestrado em Direito Civil Contemporâneo e Práticas Jurídicas. Também é professora do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional e Teoria do Estado da PUC-Rio, e atua também como coordenadora do Núcleo Legalité PUC-Rio. Temos também a professora Luísa Lobato, que possui graduação em Relações Internacionais pela Universidade da Amazônia, mestrado em Relações Internacionais pela PUC-Rio e doutorado em Relações Internacionais também pela PUC-Rio. Atualmente é professora do quadro complementar da PUC-Rio, do IR, e coordenadora do Laboratório de Humanidades Digitais da PUC-Rio. Tem experiência nas áreas de segurança nacional e estudos de ciência e tecnologia, atuando principalmente nos seguintes temas: estudos críticos de segurança, segurança cibernética, governança algorítmica, aplicativos, humanidades digitais e política da tecnologia. Também contamos com a presença do professor Marcelo Alves, que é professor do quadro principal do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, onde leciona disciplinas na graduação de estudos de mídia e no programa de pós-graduação em comunicação. Coordena também a ênfase de comunicação e tecnologia, de estudos de mídia da PUC-Rio e o Núcleo de Tecnologia e Comunicação. Também é pesquisador associado do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Disputas e Soberanias Informacionais e é diretor de metodologia do Instituto Democracia em Xeque. Tornou-se doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UF e mestre pela mesma instituição. E, por fim, contamos também com a participação do professor Sérgio Veloso, do IRI, que é professor de Relações Internacionais na PUC-Rio e coordenador do programa BRICS-URB no BRICS Policy Center. Possui doutorado e mestrado em Relações Internacionais pela PUC-Rio. Além disso, é mestre em Estudos Culturais pela Universidade, e aí eu não vou me arriscar a dizer o nome. Obrigada. Na Cracóvia, na Polônia, e bacharel em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, cada um dos nossos convidados e convidadas vai ter aí 15 a 20 minutos para fazer suas considerações. E com isso eu passo a palavra para a professora Kate. Obrigada, Vitória, pela condução aqui da mesa, moderação. Queria saudar os meus companheiros de mesa nesse debate que é tão importante sobre a conjuntura e agradecer muito ao Ricardo pelo convite para participar dessa mesa. Para mim sempre muito legal contribuir com ele. Já participei de publicações tão importantes do IRI, né, em debates, enfim.
E sendo da área do direito, sem dúvida nenhuma, a gente tem aí uma relação bastante próxima, né? Não só na questão relacionada a direito internacional, direito comparado internacional, direito constitucional internacional, das organizações internacionais, mas também debates sobre o tema de hoje, em qual eu venho participando ativamente ao longo dos últimos 10 anos. Uma série de motivos, principalmente no debate da área que eu atuo profissionalmente, que é a área de responsabilidade civil, basicamente, para quem aqui eu acho que a grande maioria é aluno do IRE, da graduação, para quem não identifica o termo, é um debate sobre quem é obrigado a indenizar um dano causado ou sofrido, né? E aqui a gente está diante de uma seara que é super importante, que é o debate sobre liberdade de expressão versus direito à honra ou direito à dignidade de outras pessoas, à imagem de outras pessoas. Então, eu vou botar aqui, feita esse agradecimento, agora que eu vou começar a contar o meu tempo aqui, eu prometo que eu vou ficar nos 15 a 20 minutos que foi concedido a mim. Então, a minha ideia hoje é trazer para vocês um debate, né? Claro, vamos falar do Twitter, do Sérgio mais ainda, mas a ideia é tratar de um pano de fundo que existe hoje no Brasil sobre um debate que acaba resvalando ou acaba sendo também importante para a conjuntura internacional, principalmente para questões relacionadas à soberania digital e geopolítica, como o Sérgio vai abordar daqui a pouco. O Sérgio é um grande companheiro, a gente teve a oportunidade de dar uma disciplina no meio da pandemia. Começou, a gente parou por 2 semanas, eu já fiz aqui o convite ou o pedido para a gente retornar essa disciplina. Então, Ricardo, você já está aí com mais uma função como coordenador de montar essa disciplina em breve para a gente oferecer. Mas, enfim, então, o pano de fundo da minha fala é considerar que desde 2014 a gente tem no Brasil uma regulação específica sobre internet, que é o Marco Civil da Internet, que em 2014 foi uma lei super importante e inovadora no sentido de que ela foi resultado de um amplo debate da sociedade durante alguns anos, né, a gente teve várias audiências públicas em que a sociedade civil, associações, o governo, né, entes governamentais, o pessoal da advocacy, os acadêmicos, né, tiveram a oportunidade de opinar e redigir, de fato, a lei em conjunto. Em 2014, a gente tem ainda uma incipiência, né, das redes sociais, das plataformas, das grandes plataformas, como essas big tech, né, esses grandes conglomerados capitalistas que acabam, de uma certa forma, trazendo, né, fazendo com que o debate hoje, 2024, seja muito diferente, né, do pano de fundo de 2014. Em 2014, a necessidade que existia à época era uma necessidade de resguardar a liberdade de expressão das pessoas, ou seja, permitir que a internet, concebida como um espaço livre, né, em que as pessoas poderiam trocar informações, né, sem fronteiras, né? Então, a ideia original da internet era justamente fazer com que as fronteiras ficassem desfeitas, né, pelo menos no que diz respeito ao acesso à informação. Em 2014, né, a tônica do Marco Civil da Internet era a tutela da liberdade de expressão e também a proteção da neutralidade da rede. Basicamente, significa que em nenhum momento pode a internet, ou os atores da internet, determinar formas ou limitar as formas como os dados circulam, né, os pacotes de dados circulam na rede. Então, por exemplo, não pode haver uma prevalência num determinado serviço, por exemplo, de e-mail, que vai conceder uma preferência no acesso, na troca de e-mails para as pessoas que, por exemplo, pagam pelo serviço
versus as pessoas que acessam esse serviço gratuitamente. A neutralidade permite a circulação de pacote de dados de forma equilibrada, equitativa, atendendo a uma ideia de igualdade. Pois bem, então, em 2014, o debate era prioritariamente considerando as grandes plataformas de mídia, né, os grandes portais de mídia, né, Globo, Terra, UOL, que hoje são, se a gente parar para pensar, né, absolutamente irrelevantes frente aos grandes atores, né? E aí a gente pode usar os 5 grandes atores, né? Antigamente a Facebook, hoje Meta, né? A Amazon, a Google, né? A Apple perdão, a Microsoft, que basicamente dominam do ponto de vista não da geopolítica, né, Sérgio? Também de uma certa forma, mas são grandes atores do capitalismo, principalmente, né, do capitalismo de vigilância, que é um tema que eu e o Sérgio a gente adora. Inclusive, a gente super recomenda um livro da Shoshana Zuboff, se chama A Era do Capitalismo de Vigilância. É uma certa bibliazinha, mas os capítulos são independentes entre si. E um outro livro chamado Tecnopolítica, organizado pela professora Fernanda Bruno, da Federal do Rio de Janeiro. Mas, enfim, então, passados, né, a Meta acabou de fazer 20 anos, esse ano, nasce, né, como uma ideia de local de encontro, apesar de eu achar que é um grande projeto da CIA, mas enfim, mas nasce realmente como um local, como um Tinder 1.0, a verdade é essa, mas depois de 20 anos modificou o modelo de negócios para atuar por meio de vou usar esse termo, é forte, mas uma manipulação, ainda que subliminar, dos comportamentos humanos. Dito isso, né, o marco da internet, dentro da perspectiva que existia, né, de liberdade de expressão, passa a ficar velho. A verdade é essa. Fica velho, porque se a gente tem lá atrás, né, uma tutela da liberdade das pessoas se manifestarem dentro de um ambiente que é pretensamente democrático, hoje essa liberdade de expressão ela não pode, ou essa tutela da liberdade de expressão ela não pode ser utilizada como um instrumento para a divulgação não só de notícias falsas, de desinformação e misinformation e tantos outros conceitos que existem hoje no debate da internet, e que é utilizado hoje, né, até de uma forma contraditória, como um grande paixão da defesa da liberdade de expressão. Eu posso falar o que eu quiser, porque, afinal de contas, o Marco Civil da Internet, que é a lei que regula o uso da internet no Brasil, me permite, de forma até prioritária, preferencial, manifestar livremente. Então, em 2023, no ano passado, parou na Câmara dos Deputados um novo projeto de lei conhecido como PL das Fake News. Gente, não é PL das Fake News, esse termo foi capturado por uma parte considerável do Legislativo e do pessoal da Advocacy por conta da facilidade da expressão, né, da limitação do tema, mas a gente está diante de um projeto de lei que trata da transparência, da liberdade, da responsabilidade na internet, ampliando o debate para depois, né, obviamente, da modificação do modelo de negócio dessas grandes corporações para tutelar uma liberdade de expressão limitada pelo eventual reconhecimento de um abuso dessa liberdade, né, que vai ser identificado toda vez que a gente tiver um discurso considerado odioso, né, um hate speech, ou discursos que levem a uma violação do Estado Democrático do Direito e de outros valores fundamentais, como, por exemplo, os direitos humanos. Então, em 2023, né, na verdade, o projeto de lei 2360, que é o projeto de lei 1630, gente, desculpa, eu sou péssima com números,
Vou pegar aqui rapidinho, 2630. Obrigada, Marcelo. O 2630, que é um projeto que está parado hoje na Câmara, desde o ano passado. É um projeto que se originou no Senado e é um projeto que tem, como vocês podem imaginar, forças não ocultas, né, mas um forte lobby das grandes plataformas de rede social para impedir ou modificar o texto legislativo para permitir, né, impedir a implementação da lei da forma como existe hoje, ou diminuir a importância de alguns artigos ou de alguns posicionamentos da própria lei, principalmente no que diz respeito à responsabilização dessas grandes plataformas, com base no que a gente chama de um dever geral de cuidado, um dever geral de cautela. O que acontece hoje, né? Por que eu vou falar dos danos? Especificamente dessa matéria, né, de responsabilidade civil. Hoje o que acontece é que o artigo 19 do Marco Civil da Internet estabelece uma responsabilidade dessas plataformas, que a gente chama de provedores ou de aplicação, limita essa responsabilidade pelo conteúdo que é divulgado ou que é postado por terceiros, né? Quer dizer, a gente pode pensar nessas redes sociais como grandes ferramentas para a divulgação de ideias, mas com base no Marco Civil da Internet, essa responsabilidade é limitadíssima. Na verdade, ela fica dependendo de uma análise de um juiz, do magistrado, né, do Poder Judiciário, para identificar se há ou não uma abusividade, se há ou não uma prevalência, né, da manutenção do discurso ou o reconhecimento de uma abusividade, portanto, a obrigatoriedade da retirada ou da indisponibilização daquele conteúdo. Então, a plataforma responde de forma absolutamente residual. O que o PL, eu vou falar fake news porque é o nome, tá? Mas eu discordo desse nome, mas o que o PL das fake news faz é reconhecer que a plataforma ela tem uma responsabilidade própria com base nessa ideia de um dever geral de cuidado e cautela reconhecido por conta desse conflito, né, evidente entre um discurso odioso e mentiroso e, ao outro lado, a defesa de uma transparência e de uma tutela realmente dos direitos humanos. A questão é essa, né? Claro que se a gente transbordar esse debate, a gente tem que lembrar que a legislação ela é restrita ao território. Então, se a gente lembrar desse debate, se a gente, na verdade, jogar esse debate para um universo, né, sem fronteiras, né, ou para uma regulação internacional, a gente identifica que é praticamente inviável hoje, como é posto o debate hoje, que sejam aprovados tratados internacionais, convênios, outros instrumentos, né, de natureza internacional, aprovados por organizações internacionais como a ONU, a Unesco e tantas outras, que vai regular de maneira igualitária, equilibrada, o uso da internet e a limitação dos discursos nesses ambientes, nessas plataformas. Então, a gente tem aí uma disparidade, um desequilíbrio gigantesco. Não sei se vocês viram ontem, né, fazer um rápido parênteses, hoje, na verdade, que o candidato à Prefeitura de São Paulo, aquela pessoa que a gente vai chamar de coach, né, o Paulo Marçal, ele, no período em que era vedado a propaganda eleitoral nas redes sociais, isso é uma regulação do Tribunal Superior Eleitoral, existe um período em que é proibida a propaganda eleitoral dentro das redes sociais, né? Inclusive, hoje, o Tribunal Superior Eleitoral tem resoluções que indicam a proibição do uso de inteligência artificial nessas redes. Vocês se lembram da eleição do Milei na Argentina, na União, né, em que foram utilizados ferramentas, né, de inteligência artificial, inclusive como uma forma de induzir a eleição. Mas, pois bem, então o Paulo Marçal, o que ele fez? E esse debate é importantíssimo para o direito internacional, para a regulação internacional. Ele contratou, através, né, em outros países em que não há uma regulação sobre o uso da internet, discurso,
ele contratou nesses locais a divulgação de discursos, de propaganda, né? Isso saiu hoje na Folha de São Paulo, uma reportagem super importante, super interessante. E aí o debate bom, é admitido na Lituânia, na Polônia, na Ucrânia, enfim, eu não sei exatamente os países, posso estar sendo absolutamente preconceituosa aqui, mas eram países que não têm nenhuma conexão com a cultura brasileira. Então, lá é permitido, só que a natureza internacional, né, transnacional, sem fronteiras da internet, acaba gerando a divulgação desses materiais no território brasileiro, o que é proibido. Então, o que se está defendendo é justamente o fato de que, naqueles países onde foi divulgado esse material, né, não havia proibição, então não há nenhuma ilicitude, né? Só para dar uma informação, eram países multiculturais brasileiros, principalmente Portugal e Espanha, principalmente. Então, ainda tem isso que eu ia realmente comentar, porque existia ali um direcionamento de mercado, né? Existe essa teoria, né? Eita, você vê que eu vou já... Tem tanta coisa para falar. 2026 também, né? Mas, porque lá eles votam para presidente. Exatamente. 2026 pode ser um problema seríssimo, né? Mas você vê que tem um direcionamento de mercado ou um direcionamento político de influência. Tudo bem, não se vota para prefeito em outros países, mas a divulgação para minha tia, que mora em Lisboa, chega em mim, pelo WhatsApp, né? Então, esse é um outro debate, mas, Vitória, eu vou terminar, porque provavelmente a gente pode ter um debate depois com a plateia, né? Mas esse é um debate extremamente relevante, né, da regulação das plataformas, porque hoje o projeto de lei das fake news, que é super criticado, tem uma série de regras específicas para a limitação do discurso, né? E aí, a aprovação desse projeto, inclusive ontem, acho que foi ontem, o relator, né, o propositor do PL das fake news se manifestou no sentido de uma reabertura de uma CPI para investigar a desinformação por meio da internet, muito conectado com o que aconteceu em 8 de janeiro no ano passado, né? Tentativa de golpe de Estado. Então, essa CPI é uma tentativa de movimentar na Câmara dos Deputados um debate sério sobre a necessidade dessa regulação para já. Porque não adianta o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, eu não vou falar de eleição não, tá, Marcelo? Mas não adianta o Tribunal Superior Eleitoral trazer uma série de resoluções que vão ser aplicadas durante o processo eleitoral, mas antes do processo eleitoral não são aplicadas, né? Então, voltando para a questão do WhatsApp, que é um outro debate relevante do ponto de vista também, né, internacional, a gente tem uma outra camada problemática, que é o fato dessas plataformas ou esses produtos, né? A Meta adora falar em produto, né? Enfim, esse produto da Meta, o WhatsApp, atua por meio de uma criptografia de ponta a ponta que impede o conhecimento do discurso, conhece-se os metadados. Então, você sabe que foram divulgados, foi divulgado uma foto, foi divulgado um áudio, foi divulgado um texto, mas na hora tal, que foi passado do Sérgio para Kate, mas o conteúdo não. Então, é uma outra camada de preocupação, porque enquanto no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, agora no Blue Sky, em outras redes sociais, esse discurso ele é aberto a quem participa do debate público, no WhatsApp, onde existe estudos que identificam, inclusive o Departamento de Comunicação, o professor Arthur Ituaçu é um grande estudioso disso, hoje diretor do Departamento de Comunicação, é onde existe a grande maioria da divulgação de fake news, né, de desinformação. Ao mesmo tempo, não há como alcançar as pessoas que disseminam originalmente, a não ser que haja uma modificação da própria política, do próprio termo de uso daquele produto, o que é uma loucura, né? Porque a gente está falando de um contrato que se sobrepõe a uma legislação federal aplicada no território nacional, considerando-se, né, esses grandes atores, considerando, na realidade, que os contratos, né, o aderente, né, no momento que eu instalo o WhatsApp e adiro, né, aqueles termos de uso,
aqueles termos de uso vão prevalecer sobre a legislação federal. Então, só para terminar, juro por Deus, existem vários debates hoje no Supremo, inclusive de debate sobre criptografia, se a criptografia é um instrumento válido para a tutela da liberdade de expressão. Existem discussões sobre a responsabilização das plataformas, ou seja, se os artigos no Marco Civil da Internet limitam a responsabilidade das plataformas, se esses artigos são constitucionais, ou se existe um debate que possa considerá-los inconstitucionais e ampliar aí uma eventual responsabilidade com base nesse dever de tutela. Vou ficar por aqui, se não vocês me matam, mas estou à disposição para um debate posterior. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada. Com isso, eu passo para a professora Luísa. Oi, tá. Consegue me ouvir, né? Obrigada, Vitória. Eu vou te pedir para fazer o controle do meu tempo. Eu não vou colocar aqui no meu celular. Não vai ser escandalosa como eu, né? Não, nem por isso é que eu coloquei uma cola aqui. Eu não queria tirar da minha colinha de alguns dados que eu queria trazer. Aí eu não vou ver. E ele fica no silencioso. O meu é o contrário, na verdade. Meu celular vive no silencioso. Então, eu nunca... Às vezes eu não tenho ligação para fazer isso. Né? Mas, Então... Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite, queria agradecer o Ricardo, queria agradecer a coordenação do IRI pela organização desse debate de conjuntura. Ele, tradicionalmente, ele tem, como o nome diz, né, ele tem acertado muito na discussão de temas que são pertinentes, né, a um determinado momento histórico, naquele ano, naquele momento. Então, acho que está todo mundo falando, né, do que está acontecendo em matéria de redes sociais, especificamente com todo o imbróglio envolvendo o Alexandre de Moraes, né, o ex-Twitter e assim por diante. Então, eu queria agradecer, né, o convite e a possibilidade de conversar, ter um diálogo, né, com meus colegas de mesa sobre isso, e também saudar, né, meus colegas de mesa. É um grande prazer estar aqui com todo mundo. Né, admiro muito o trabalho de todo mundo que está aqui, né, Sérgio, Pedro e Marcelo. Né, é um grande prazer compartilhar essa conversa com vocês e saudar o público também, né? Quanto que a gente vai ter discussões muito interessantes. E eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente, né? Até quando o Ricardo veio me procurar sobre esse tema, a primeira coisa que eu falei para ele, não, mas eu acho que a gente tem que levar isso para o âmbito da infraestrutura. Eu comecei a nerdar, né? Falar sobre infraestrutura e um pouquinho sobre ele, e ele foi olhando assim para mim, não, tá ótimo. E eu resolvi pautar minha fala nessa discussão de infraestrutura, né? Então, eu não vou falar de Twitter diretamente, né? Embora sim, diretamente sim. Eu não falo Excel, nem tudo, acho brega. Né? Muito brega, pelo amor de Deus. A crise é estética, né? É um mau gosto tamanho. Mas, enfim, eu vou tocar evidentemente nesse tema, mas eu queria tocar num aspecto da governança da internet que muitas vezes fica invisível aos nossos olhos, que é a questão da infraestrutura de acesso e como se dialoga com o tema de soberania. Né? E eu vou usar um exemplo do próprio Musk, que é a Starlink. Né? Então, eu venho trabalhando sobre a discussão de Starlink na Amazônia, né? Desde junho desse ano eu estou trabalhando sobre isso, né? E então minha fala se organiza com relação a essa atuação da Starlink e como isso se relaciona com o atual imbróglio, né? Que a gente está vivendo e como se dialoga mais amplamente com discussões de governança da gente. Então, acho que a gente tem que começar perguntando como a Starlink entra nesse jogo, né? Como a Starlink dialoga com o que a gente tem a Pedro falando, com o que a gente viu em relação ao Twitter recentemente, né? E eu sei se vocês vão lembrar, né, que uma das determinações envolvendo a suspensão do Twitter, ela perpassa você pedir para as empresas que fornecem, que controlam a infraestrutura de acesso à internet, Claro, Vivo, TIM, Oi, toda essa galera, né, para suspender o acesso à plataforma para que, né, você possa fazer valer, né, a legislação brasileira. E isso foi solicitado também às empresas que trabalham com infraestrutura de comunicação, de acesso à internet satelital, né? Então, você tem várias no Brasil, pelo menos. Não tem nem quantas são, mais 50, mais 100, né? Tem muitas empresas trabalhando com isso, e uma das empresas que foi solicitada fazer isso é a empresa de propriedade do Musk, que é a SpaceX, que tem um projeto chamado Starlink. Que eu imagino que todo mundo aqui já deve ter ouvido esse nome alguma vez na vida, mesmo que não exatamente entenda o que está rolando, né? E o Musk trabalha com ele tem trabalhando cada vez mais crescentemente com esse projeto de expansão aeroespacial,
né, que envolve um encolhimento do setor aeroespacial, da participação pública nesse setor nos Estados Unidos. Se vocês vão hoje na NASA, é só propaganda da SpaceX, né, para quem se interessa por esse tema. E a Starlink é parte de um conjunto, de um projeto, né, dentro da SpaceX, de fornecimento de infraestrutura de acesso à internet a baixo custo, né, através da operação de satélites em baixa órbita, né, que são satélites que têm um poder de movimentação um pouquinho mais flexível do que em relação aos satélites geoestacionários, que ficam parados em um determinado ponto, né, e são satélites que, por conta dessa possibilidade de orbitar mais baixo na Terra, eles têm a comunicação com eles é um tanto mais fácil, né, o que, para fins de acesso à internet, se traduz em internet mais estável e mais rápida, né, então, aqui é a importância do aspecto técnico, né. E aí a Starlink no começo se recusou a bloquear, a suspender o acesso, né, ao Twitter. Em primeiro momento, né, até você ter a ameaça do bloqueio dos bens da empresa, né, enfim, eu não acompanhei 100%, eu sei que eles tinham suspendido, não sei se eles voltaram, né, mas eu sei que eles tinham suspendido depois de muita ameaça. Mas a princípio eles tinham se recusado a fazer isso. E a partir dessa recusa que eu começo a pensar sobre esse papel central político, né, da Starlink. Então, contextualizando, né, e aí eu vou falar de Amazônia, porque a Amazônia é o maior mercado da Starlink no Brasil hoje, né. A empresa, a primeira vez que ela solicita a licença de operação aqui no Brasil para a Anatel é em 2021, né, e de uma forma patética, não tem outra palavra para dar isso, né, a licença que a Starlink conseguiu, né, pagou para poder operar aqui no Brasil, o valor é ínfimo, né, foi cerca de 100 mil reais, né, para você operar as bandas de satélite aqui no país, por volta disso, né. Então, em 2021 você tem esse pedido, né, e em 2021 a gente tem o tweet, né, ou ex-tweet, não sei o que, né, então, acho que era ministro das comunicações na época, o Fábio Faria, né, comemorando, na verdade, falando que eles iam fazer um convite para o Musk para trazer a Starlink e a SpaceX para o Brasil. Então, você tem um grande facilitador, né, você não tem como dissociar a história do Starlink no Brasil do governo Bolsonaro. Um dos principais facilitadores da vinda do Musk com mais intensidade para o país foi exatamente essa pessoa, né, que tem, evidentemente, interesses econômicos para representação comercial, então você tem um problema de conflito de interesse sério, né, que era, então, naquela época, o Ministério das Comunicações, né. E, então, você tem essa facilitação, esse diálogo com então, o governo federal, né, e basicamente a autorização ali da operação da Starlink, até com dispensa de licitação. Então, hoje, muitos dos contratos da Starlink com órgãos públicos, eles passam por uma dispensa de licitação, né. Então, uma facilitação, basicamente, da operação da empresa aqui no país, né. E o principal mote dessa expansão tem uma motivação quase humanitária. Vamos conectar as regiões desconectadas, as regiões isoladas. Quem é contra você ampliar o acesso à internet, né? Então, você cria um discurso salvacionista. Então, temos vários debates sobre acesso, o que significa falar acesso e tudo mais. Mas você vem com um discurso salvacionista, né? Não, vamos ampliar o acesso de quem não tem acesso. Garantir acesso a serviços públicos, cada vez mais você tem governo digital. Vamos garantir o acesso a serviços públicos. Então, esse mote ele serve para a expansão, né, o projeto de expansão. A Starlink até para barrar potenciais críticas à forma com a qual esse processo vinha sendo conduzido. E ele se colocava muito diante de um contexto onde supostamente você não tinha projeto de acesso à expansão, quando na verdade você tinha, né? Você tem uma série de projetos bem mal sucedidos de expansão de acesso à infraestrutura de acesso à internet na Amazônia, né? Cabos subfluviais, que é um projeto do Exército, né? Você tem o satélite geoestacionário para comunicações críticas da administração pública federal. Então, você tem uma infraestrutura de acesso que é criada, mas, ao mesmo tempo, você tem uma dificuldade prática de conectar certas regiões de um país enorme como o Brasil e até de criar interesse comercial das grandes provedoras de construir essa infraestrutura, né? Então, eu não vou entrar tanto nesse debate de infraestrutura. Se vocês tiverem perguntas, a gente pode efetivamente falar sobre essa questão da infraestrutura do acesso na Amazônia, mas eu quero que vocês tenham em mente esse cenário. Existem projetos, mas esses projetos não dão conta de garantir o acesso a muitos lugares ali na região, e o satélite de baixa órbita do Starlink vem com esse discurso salvacionista de eu vou conectar comunidades isoladas. E vocês podem procurar no Twitter várias, quer dizer, agora voltou mais ou menos, né? Voltou por um erro.
ou não usem VPN, né? Até não sei se ainda está dando muda, mas vocês poderiam, quando estava acessível, vocês conseguiam procurar exatamente o tweet de 2022 desse tal Fábio Faria, ali do governo federal, exaltando o Musk, né? E a empresa Starlink pela questão do acesso, você vê essa articulação entre as plataformas, né? Isso para vocês terem números, né? Então, dentro do mercado da Starlink no Brasil, né, a Starlink tem 0,5% do mercado brasileiro, não é muita coisa, mas 90% deste 0,5% está na Amazônia. Então, grande parte dos clientes deles são na Amazônia. Os números não são super altos, mas eles mostram um crescimento exponencial em um período pequeno de tempo. Então, é aqui a minha colinha, né? Num artigo publicado pela Coalizão Direitos na Rede, né, as pesquisadoras Jéssica Botelho, Laura Regatieri e Tiane Neves, né, elas trouxeram dados da Anatel em relação à atuação da Starlink, né, então, 2023. Então, esses dados da Anatel mostram que houve o registro de 339 milhões de contratos de telecomunicação do Brasil. E na categoria de banda larga, 0,8% dos contratos por satélite. Na região norte, esse número aumenta para 2,8%, não é muito grande também, né? Mas desses 2,8% da participação satelital no mercado de acesso à banda larga, 44% da Starlink, né? São 36, na época era 36.950 acessos, acho que isso já aumentou bastante, né? E aí você tem uma divisão por estados, onde eu vou destacar Roraima com 74,8% da conexão por banda larga sendo feita pela Starlink por acesso a satélite, né? Então, isso em 2 anos, gente, de operação, na verdade, de 2021, final de 2021 até 2023. Olha só esse crescimento bizarro, né? Exponencial. E aí, qual é, né? Então, você tem essa expansão, né? Numa região que é colocada como uma região pouco conectada, né? E, né, e você tem uso, por exemplo, por serviços de saúde, serviços de educação, pelas Forças Armadas. Eu fiquei chocada quando eu descobri que o Exército estava usando a Starlink, né? Não deveria, mas eu fiquei, né? E principalmente por garimpos ilegais. Então, a gente tem uma reportagem, não sei se é a agência pública, não vou saber exatamente dizer qual agora é a organização que publicou, uma reportagem mostrando o uso por garimpos ilegais, né, de satélites da Starlink, pela questão do acesso, do baixo custo de acesso mesmo. Mas esse baixo custo, ele é relativo, tá? Você consegue acessar a baixo custo se você tem recursos. Comunidades isoladas sem recursos, que não vão ter 180 e tantos reais para ficar comprando antena. Isso também tem uma questão de desigualdade aí no acesso. E aí você pega políticas públicas, então parcerias com o governo estadual para expandir o acesso via Starlink. Então você vai gerando o quê? Um monopólio. Um monopólio na infraestrutura de acesso, tá? E aí a gente entra na questão do problema, né? Qual é o problema e por que eu estou trazendo a Starlink para a mesa, né? E o que isso tem a ver com o tema, né? Governança de redes e geopolítica digital. Então, primeiro é o problema do monopólio da infraestrutura de acesso, né? Uma empresa fornecendo grande parte do acesso à internet de uma região enorme do Brasil, né? O segundo, né, tem a ver com a camada. Na governança da internet, quando a gente discute governança da internet, a gente trabalha muito com a ideia de camadas. E uma das camadas mais básicas é a camada de infraestrutura, que é basicamente onde você tem o poder de puxar o cabo. Né? É na infraestrutura que você tem o poder de definir quem vai ter acesso e como, qual vai ser a qualidade desse acesso e assim por diante. Então, a segunda questão é que você tem uma concentração de poder em matéria de infraestrutura, de poder puxar o cabo nas mãos de uma empresa privada, né? Tal qual, né? A Starlink. Você não tem uma diversificação de mercado, ou tem uma tentativa de você regular isso de uma forma que você tenha uma distribuição público-privada mais equilibrada, né? Isso cria dependência, né? Isso cria, pensando no problema de dependência tecnológica, isso cria dependência tecnológica das operações dessa empresa. Se a Starlink resolve sair do país, uma parte do país fica sem acesso à internet, que é uma parte que pode não ser a mais populosa, né? Mas é uma parte que é capaz de causar grande estrago, né? E, por fim, não menos importante, a gente tem a questão do controle do acesso aos dados. Então, quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala de uma camada de controle de acesso e circulação de dados que é fundamental. Então, é desejável eu colocar essa infraestrutura nas mãos de um conjunto muito limitado, né, de atores, trabalhar no âmbito do monopólio, né, do acesso? E, por fim, isso perpassa a pergunta de quem define o acesso ao conteúdo e como define o acesso ao conteúdo. Então,
Então, que a gente tenha tido a liberação do Twitter, a gente ainda estava conversando sobre isso agora no começo, antes da gente começar, né? Estava disponível, parece, hoje de manhã, o acesso ao Twitter, e parece que isso teria a ver com algum erro, né? Que ainda não tinha sido identificado, né? Então, o poder de definir isso, né? Ficar concentrado nas mãos de um conjunto pequeno de empresas é uma questão, né? E que dialoga, finalmente, com a questão de soberania da infraestrutura. Então, acho que foi ontem ou anteontem que teve uma carta de vários pesquisadores, vários que incluiu o Evgeny Morozov, a própria Shoshana Zuboff, né, em defesa da própria soberania do território brasileiro, né, pensando na questão do Twitter e a questão do respeito à legislação, né, à ordem judicial, mas a gente também pode pensar a questão da soberania e como ela é desafiada por essa questão infraestrutural também. Né, então, esses são alguns pontos que eu queria trazer para o debate, né, que eles tangenciam, né, de forma importante, fundamentam de forma importante a questão de governança das redes, né, mas parecem, a princípio, não parecem tão óbvios, né? Então, é isso e, enfim, espero que a gente tenha conversas bastante produtivas e muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada também, Luísa, e com isso eu passo para o professor Marcelo. Obrigado, Vitória, pela mediação, obrigado, Ricardo, pelo convite, quero agradecer o IRI. Acho que o formato desse debate aqui é muito interessante, porque vocês têm a possibilidade de ouvir perspectivas de outros departamentos. Nem sempre a gente tem essa perspectiva tão rica, né, tão diversa. Então, acho esse modelo muito feliz na forma como se organiza o debate. E principalmente o tema. Acho que o tema que a gente está falando aqui é um dos principais temas há alguns anos que cada vez mais tem se sobrepondo nessa agenda sobre comunicação, tecnologia, internet. Quero agradecer Kate, Luísa, Sérgio, a primeira vez que estão na mesa juntos. É uma felicidade compartilhar esse espaço com vocês. Eu sou professor do Departamento de Comunicação, da ênfase de Comunicação e Tecnologia, que a gente criou recentemente, junto com a criação da graduação de Estudos de Mídia, especificamente por conta da relevância desse tema de mídias digitais, de tecnologia, dentro da atuação de mercado, de pesquisa também, hoje no campo da comunicação. É absolutamente impossível pensar mídia, comunicação, sem falar sobre tecnologia. Então, a gente tem se debruçado bastante em torno desses assuntos, e acho que o assunto que a gente vem tratando aqui, o tema dessa palestra, ele, acima de tudo, é absolutamente grave. Ele é grave do ponto de vista como ele vem se estabelecendo, e se a gente pensar, é muito louco dizer que 2016 tem quase 10 anos, 2014 tem quase 10 anos, mas quase todos os problemas, quase todas as turbulências político-econômicas, jurídicas que a gente atravessa hoje, de alguma forma, tem algum componente central ou tangencial de mídias digitais, de internet, de comunicação de forma mais geral. Então, esse tema é um tema que cada vez tem se tornado cada vez mais relevante. Em alguma medida, as instituições elas têm aprendido, de alguma forma, a lidar com esse problema. Ainda assim, parece que o problema está sempre à frente, inovando e escapando, de alguma forma, à regulação. Então, esse tema ele acaba perpassando um debate muito relevante hoje, que é um debate de soberania nacional, um debate de soberania digital, e a própria capacidade, cada vez mais enfraquecida, dos Estados-nação regularem as transações comerciais, comunicacionais que se dão dentro do seu território. Então, trata-se disso. Há uma série de casos, há uma série de problemas, mas, no limite, a gente vem falando sobre isso. Então, a gente tem um exemplo hoje relativamente bem avançado nesse panorama de regulação, que é o exemplo europeu, o exemplo do Digital Services Act, que estabelece um conjunto de regras e um conjunto de mecanismos de observação e acompanhamento dessas regras, e que tem apresentado os primeiros relatórios, já acionando a Meta, já acionando o Twitter, o Elon Musk, por uma série de descumprimentos. E hoje há um debate no contexto da Europa de como aplicar sanções, de qual é o tipo de sanções que podem ser aplicadas nesse contexto. É algo que a gente vem olhando aqui no Brasil. Eu estive, semana passada, terça-feira passada, no gabinete da ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, apresentando um relatório que a gente vai tornar público essa semana, exatamente sobre o caso de São Paulo, exatamente sobre o caso do Pablo Marçal, porque esse caso ele não é somente relevante para a eleição de São Paulo, mas ele é relevante para
eleição nacional, que vai vir em 2026, mas também para a compreensão sobre esses limites, hoje, do exercício da soberania digital, da soberania nacional dos Estados-nação, particularmente do tribunal, no sentido de tentar coibir práticas que são ilegais ou, no limite, são bastante cinzentas em relação à legislação eleitoral. A gente está num período eleitoral, há uma série de exemplos que perpassam o período eleitoral, outros não tanto, mas quando Caitlin fala, por exemplo, desse debate que ele vem se arrastando desde o Marco Civil da internet, ele é um debate que hoje, principalmente do ponto de vista da comunicação, ele se estabelece até necessariamente conceitual. O que são esses sites, que em alguma medida a gente chamava de sites de redes sociais, principalmente redes sociais historicamente, o que são esses objetos e como a gente passa a regular esses objetos? Historicamente, se observava esses objetos enquanto necessariamente uma certa metáfora do telefone. São redes em que pares trocam conversas, produzem conteúdo, falam entre si, mas nem por isso a Claro vai ser responsabilizada pelo aquele conteúdo que está sendo trocado naquela rede. Muitas vezes se faz esse paralelo, mas quando a gente olha a bibliografia de estudos de mídia que vem dando conta do problema de governança e principalmente dos estudos de plataforma que vem se estabelecendo enquanto um dos principais marcos teóricos para pensar esse problema hoje, existe uma distinção muito relevante de pensar esses objetos como o Facebook, o TikTok, o Discord como sites e sites de redes sociais, particularmente esse conceito de redes sociais tendo cada vez mais em desuso e entrando num certo declínio na sua capacidade explicativa sobre o que está acontecendo, sobre os fenômenos hoje, e passa a explicar e compreender esse objeto enquanto plataformas. Qual é a diferença de eu pensar nesse objeto, Facebook, Twitter, Instagram, enquanto plataforma, enquanto site? E qual é a diferença para o regime de responsabilidade que se aplica para esses objetos? Então, eu gosto muito de citar um autor que, para mim, é um dos autores mais relevantes que organiza o pensamento em torno disso, que é o Tarquin Gillespie. Tem mais de 10 anos de produção pensando sobre plataformas. Ele escreveu o primeiro texto sobre isso, chamado Politics of Platforms, em 2010. Então, há um bom tempo já pensando sobre esse debate. E ele parte do conceito de que absolutamente tudo que acontece nas plataformas, nos sites, no Facebook, no Twitter, é, em grande parte, governança, é, em grande parte, moderação. Porque, essencialmente, na definição desses objetos, eles se distinguem da web como um todo, essa web da promessa de troca de informação aberta, uma web que, no início, ela era até anticapitalista, no sentido de repelir muito fortemente as trocas comerciais. Essas plataformas, elas são um objeto completamente diferente. Elas são outro bicho. Elas são de outra natureza. Elas são um bicho que, necessariamente, organiza uma centralidade da troca econômica com base na atenção. Constrói uma economia de atenção que não está, de forma alguma, baseada na forma como o modelo de negócio das telecoms, por exemplo, se organiza, na venda de um serviço. A forma de monetização, a forma de organização desse princípio da lógica da troca comunicacional no Instagram, no TikTok, ela de forma alguma está baseada por esse princípio de uma certa neutralidade. É impossível pensar essas plataformas como neutras exatamente porque elas governam. Então, o argumento do Tarquin é que a gente não pode pensar a lógica da governança somente quando uma plataforma age diretamente na remoção de conteúdo, na moderação de conteúdo. Porque a moderação de conteúdo ela é, em última análise, somente o exemplo mais extremo de como as plataformas operam. Então, quando se pensa, por exemplo, no debate que tem sido feito hoje sobre os paradigmas, o quadro analítico de uma certa tipologia da governança que é feita sobre as plataformas, tem que se partir do princípio de que o Instagram, o YouTube, essas plataformas digitais, elas só existem exatamente porque elas governam. Porque elas criam um espaço pautado pela economia de atenção que ele é organizado para fins de maximizar a sua utilidade capitalista para uma indústria de publicidade. Ele não pode ser pensado de forma dissociada disso. E exatamente por conta disso, ela nasce, a essência de uma plataforma digital é a governança. Porque ela vai, desde o princípio, estabelecer regras, termos, critérios de elegibilidade, critérios de quem pode ou não estar nessa plataforma para criar um ambiente minimamente mais interessante para o que se chama de segurança de marca, que se chama de um espaço de aceitabilidade para a plataforma. Por que as empresas de publicidade, as grandes anunciantes, saíram do Twitter? Elas não saíram porque elas discordam do Musk, necessariamente, elas não saíram porque elas estão contrárias ao projeto geopolítico do Musk, elas saíram porque aquele ambiente se tornou tóxico.
se tornou absolutamente inviável para se fazer negócios. Então, trata-se necessariamente de plataformas que governam para criar esses ambientes. Ao governar, absolutamente todas as ações que são construídas, que são criadas, as políticas, elas são ações de governança. E aí, muitas das vezes, como a Teixeira bem falou, elas atuam num certo vácuo da legislação nacional. Se a legislação nacional ela não regula, não governa, tem ali os termos de serviço que o ministro Dino habilmente questionou, e, enfim, até foi bastante irônico a dizer que isso não se sobrepõe à legislação nacional. Então, a gente tem um momento hoje de absolutamente precariedade, de fato, uma crise muito grande de governar a internet no espaço no Brasil, em que, ao mesmo tempo em que essas empresas elas ganham muito dinheiro, são as maiores empresas hoje do mundo em capitalização à frente de empresas de petróleo. Ao mesmo tempo que elas ganham muito dinheiro com o processo político, principalmente, elas estão num espaço que elas passam, de alguma forma, a dizer o que pode e o que não pode. Então, tem um conflito de interesse importante, ao mesmo tempo que tem uma concentração de poder muito grande. Então, o TSE aprovou uma série de regulações esse ano. Saiu ontem uma resolução do TSE tentando organizar um pouco princípios de apostas, de trocas de premiação de serviços, para tentar orientar um pouco da atuação jurídica que está acontecendo hoje, particularmente no caso de São Paulo, mas não só. E esses princípios todos, eles de alguma forma tentam a dizer, bom, o que pode e o que não pode. Então, há uma limitação hoje de você criar anúncios políticos sem seguir princípios de transparência, sem seguir princípios que foram pacificados pelo TSE, muito com base no avanço que foi feito nos últimos 4 anos da bibliografia acadêmica sobre isso. Ao mesmo tempo em que há esse avanço na legislação, como que você, de fato, consegue observar se essa legislação está sendo cumprida? Qual é o enforcement? Qual é a aplicabilidade dessa legislação? Quem aplica no limite dessa legislação? Então, você tem uma migração de um sistema institucional e institucionalizado de legislação eleitoral, e principalmente dos meios de comunicação de massa, quando você sai da televisão e do rádio e passa a permitir o impulsionamento político, ou passa a permitir a atuação política nas plataformas digitais. Porque uma coisa é você regular a Globo e aplicar sanções à Globo. Outra coisa é você regular a Meta e aplicar sanções à Meta ou ao Twitter. Para além disso, como que você garante que aquilo, de fato, aquela legislação está sendo respeitada? Porque, no limite, não é um polo emissor centralizado que alcança milhões de pessoas. É um modelo de comunicação absolutamente segmentado e fragmentado, em que eu posso mandar uma mensagem para você, para o seu CPF. Só você viu, ninguém mais viu. É quase uma comunicação privada individualizada, mas que se dá via segmentação, muitas vezes a nível 1 para 1. Então, quem mais viu aquilo para dizer que há algum tipo de quebra das legislações eleitorais? Então, esse modelo de regulação, ela passa o arbítrio e o enforcement para a plataforma ou para mecanismos da própria sociedade civil que, de alguma forma, tentam monitorar cada vez com menor capacidade, porque a transparência ela vem caindo de forma também muito acelerada pelas plataformas, tentando monitorar e criar relatórios sobre o que está acontecendo nesse próprio ambiente de troca. Então, você tem o caso da Folha, da reportagem na Folha, vários outros que vêm demonstrando que, embora haja regras, boas regras hoje para dar conta do processo eleitoral, essas regras elas são em grande medida ignoradas. Então, o Google, por exemplo, ele se retira do mercado de impulsionamento político no Brasil, dizendo que as legislações do TSE elas eram absolutamente incumpridas. A gente não tem capacidade de entregar a transparência que o TSE pede para o impulsionamento político, ele se retira do Brasil. Ao mesmo tempo, uma série de reportagens, uma série de pesquisadores já evidenciaram que está sendo feito impulsionamento político nas plataformas da Google e YouTube. Bom, a Google ela está no papel de se retirar do país, de dizer que ela não vai permitir. Ela também está no papel de garantir que haja ou não haja, eventualmente, impulsionamento político. E ela vai lá e corta o acesso aos pesquisadores àqueles dados que poderiam, de fato, aferir de forma independente se há ou não impulsionamento político. Então, notem que, é claro que o caso do Musk é um caso extremo. O caso do Musk é um caso em que a gente não está mais falando ou debatendo se essas plataformas são neutras. A gente não está minimamente mais numa certa condição de dizer se esse algoritmo matemático é neutro. A gente já avançou em muito esse debate. Esse debate se estabelece no princípio hoje de que um dono,
mega bilionário, um dono de plataforma, ele utiliza a sua empresa para abertamente criar um antagonismo contra o presidente de uma corte do Brasil. Por isso é gravíssimo. Mas não é somente esse caso que é grave. A gente não está tratando necessariamente de um ponto fora da curva. Ele é um ponto extremo, mas, digamos, o caso não está resolvido com o banimento do Twitter no Brasil. Pelo contrário, todas as plataformas, em maior ou menor medida, elas estão descumprindo as legislações, ou nem mesmo necessariamente criando práticas ilegais, mas criando práticas que normativamente são completamente desnecessárias ou prejudiciais ao processo democrático brasileiro. Então, basicamente, o que a gente tem visto em São Paulo não é um ponto fora da curva. É uma receita para o que vai acontecer em 2026. Por quê? Porque o caso de São Paulo ele é extremamente problemático porque ele transforma o mercado, o processo político eleitoral, de um processo que ela tem a finalidade normativa de informar cidadãos para que cidadãos tomem a melhor decisão possível com todo o conjunto de informação sobre os candidatos, sobre suas propostas, de criar um ambiente em que seja saudável trocar informações, conversar sobre política. Esse processo ele está sendo cada vez mais subvertido, pervertido por uma lógica que ela está sendo apresentada em São Paulo, e por isso é perigosa, que é mercantilista. Você não vai me apoiar porque eu eventualmente tenho ideias que elas condizem com o que você pensa de mundo, com sua ideologia, com sua visão de mundo. Não se trata mais disso. Você vai me apoiar porque eu vou te dar mais dinheiro. Eu vou criar um mercado em torno do processo político eleitoral, e principalmente um mercado em torno da economia de atenção nas plataformas digitais, em que vai ser altamente rentável para você me apoiar. Então, cria-se um processo de perversão da lógica de atuação e que, em alguma medida, esses mecanismos, essas estratégias estão contemplados em lei. Então, a ministra Carmen Lúcia estava extremamente incomodada com um certo argumento de que a legislação não cobria esses casos, a ponto de pegar o Código Eleitoral e mostrar a lei, assim, que, bom, tem leis que coíbem essas atuações, mas, de fato, existem algumas práticas que elas não estavam previstas. Então, essa dinâmica de se criar uma indústria de corte, ela é essencialmente ilegal, ela quebra a legislação. Mas a forma como ela está sendo executada, ela entra numa certa zona cinzenta, em que há diferentes mecanismos, formas de se criar uma bonificação. Pode ser econômica, pode ser social, pode ser de outras dimensões de capital que não são necessariamente financeiras. Então, por isso que é uma primeira estratégia para algo que vai vir em 2026. E quando a gente fala sobre a capacidade de governar esse processo todo, a gente entra numa certa lacuna. A gente se mobiliza em períodos eleitorais de 4 em 4 anos, essa mobilização arrefece entre períodos de eleição municipal, ela some quando não há eleição, o tempo passa e as plataformas se tornam cada vez mais antagonistas ao Estado brasileiro, nossa capacidade de legislação sobre isso é cada vez menor. Os problemas vão se avolumando. Vocês provavelmente viram a reportagem do Globo que diz que estudantes estão abandonando a universidade para apostar em casas de apostas online. A gente produziu um estudo que mostra a relação entre casas de aposta, bettings e tal, e o mercado da desinformação. As casas de aposta hoje são uma das principais anunciantes, uma das principais fontes de receita de sites de desinformação e de discurso de ódio. Por quê? Porque elas não têm nenhum problema de segurança de marca. Elas já são um mercado necessariamente problemático, no limite ilícito. Elas não têm nenhum problema. Todos os sites que a gente analisou tinham vinculação com sites de aposta, sites de desinformação. Então, o problema ele está se tornando cada vez mais complexo, maior, e a gente tem enfrentado uma certa fragmentação do problema, que começou com essas plataformas digitais, as big techs, e agora está se tornando grandes negócios que vêm se construindo exatamente por conta dessas lacunas. Então, a legislação eleitoral, ela, de alguma forma, disciplina parte dessas práticas, mas sim, quem está observando isso? Então, tem 6 casas de aposta hoje que estão fazendo apostas sobre o resultado da eleição de São Paulo. Uma delas, internacional. Entrem no site da Polymarkets, vocês vão ver que tem lá uma aposta em dólar, Estados Unidos, sobre a eleição de São Paulo. Bom, a legislação do Brasil se aplica a uma casa de aposta dos Estados Unidos? Certamente não. Mas você pode apostar lá mesmo assim. Então, a questão se torna grave e extremamente complexa.
Eu acho que o caso do Musk é parte, o problema é certamente um caso extremo, mas a gente não pode cair num certo erro de análise de dizer que é o único, porque senão a gente perde a dimensão de uma visão crítica sobre as outras plataformas, principalmente o papel da Meta e da Google, que estão atuando de forma a contribuir para a perversão do processo político eleitoral brasileiro. É isso, obrigado. Obrigada. E passo a palavra ao professor Sérgio. Oi. Bom, queria começar agradecendo, Ricardo, coordenação, galera da mesa. É sempre interessante ser o último a falar, porque a gente escuta um monte de coisa e, enfim, repensa tudo que eu ia dizer. Eu queria fazer uma fala desde o começo, quando a gente estava combinando, muito mais pensando não a questão da governança, que eu acho que foi bem abordada por todos vocês, mas tentando chegar na dimensão geopolítica, né? Fazer uma fala mais por dentro de RI, digamos assim. Acho que a fala da Caitlin deu um histórico muito bom desde 2014, né? Desde do Marco Civil, de como que esse instrumento vai, de alguma maneira, não se tornando obsoleto, mas vai enfrentando novos desafios, né? Vai ficando velho diante do crescimento do poder das Big Techs, acho que foi o que você disse, né? A fala da Luísa chama atenção para a questão fundamental da infraestrutura, né? Enfim, o nosso mundo ele é muito menos territorializado e muito mais baseado na lógica da infraestrutura, né? Assim, a própria lógica territorial dialoga diretamente com como as infraestruturas funcionam, quem detém o poder sobre as infraestruturas, isso é fundamental para pensar a soberania e, obviamente, isso é fundamental para pensar a geopolítica. E a fala do Marcelo, ele usou uma expressão, né, que as plataformas são um tipo de um novo bicho. Né? E a Shoshana Zuboff, que a Kate também mencionou nesse livro dela, né, sobre o capitalismo de vigilância, ela chama atenção para o fato de que a gente está diante de um novo tipo de poder, ou a expressão específica que ela usa é uma nova espécie de poder, por isso que eu gostei da ideia do bicho. Tem, de fato, um novo bicho no mundo, né? Um bicho que ela vai chamar lá do grande outro, né? O Big Other, eu não vou ficar entrando na definição desse conceito, mas o mais interessante é entender que esse novo bicho, que lá em 2014 era um petzinho, né? Estava incipiente, um bebezinho, né? Um pupzinho lá. Mas foi crescendo, foi ganhando força, né? Virou um monstrão, um bichão, cada vez mais complexo, cada vez mais capaz de permear em dimensões da sociedade, que faz com que seja cada vez mais difícil lidar com ele. E o mais interessante é entender que esse bicho, ele é um bicho geopolítico. Ou seja, ele não só é capaz de incidir nos nossos assuntos internos, como o Marcelo colocou, como a Caitlin também, como a própria... teve o Múcio, que é o nosso ministro da Defesa, foi uma das primeiras pessoas a se manifestar contra o possível bloqueio do Starlink, né? Porque ele disse que isso ia impedir uma série de atividades, enfim, do Exército, das Forças Armadas, né? Eu também não entendi muito quando eu li aquilo, mas a sua fala, acho que parte dela eu entendo cada vez melhor, né? Eu realmente não tinha a menor ideia que a Starlink era um ator né, com tanto peso na Amazônia. E a Amazônia é um território geopolítico fundamental, não só para a gente, mas para a manutenção da vida como um todo no planeta. É isso, enfim, quem controla os processos que existem ali. É sempre uma questão de saber assim, o que a própria Starlink faz com todos os dados que eles pegam, né, por estarem ali na Amazônia. Então, enfim, esse novo bicho, esse novo poder, esse novo tipo de capitalismo, ele não é só capaz de incidir nas nossas questões internas, mas ele incide, de modo geral, no funcionamento da geopolítica contemporânea, né? E eu gosto muito de pensar, né, a Luísa também falou, né, quando se pensa em governança, se pensa em camada, eu acho que quando a gente pensa em geopolítica, a gente também tem que pensar em camada. Né? A geopolítica é como se fosse a camada geológica dos movimentos políticos no mundo. É uma camada profunda, né? É a parte mais profunda da maré, que quase ninguém tem capacidade de chegar e botar a mão. Né? A gente vive na espuma da maré, né? Tem um historiador chamado Brodel, que ele trabalha com essa coisa de estrutura e da superfície, e ele fala que a gente vive na espuma da maré, na espuma das ondas ali. A gente vive na superfície. A gente às vezes consegue pular uma onda, mas a maré mesmo está lá embaixo, a gente não chega, né? É ela que chega na gente.
E eu acho que a geopolítica, entender geopolítica é um pouco entender isso, né? Assim, uma dimensão profunda sobre a qual a gente pode ter, ou tentar ter o máximo de compreensão possível, mas que a gente tem muito pouca agência sobre ela, né? Existem alguns atores que têm uma capacidade de agir em algum grau, né, agir sobre essa estrutura, e tradicionalmente, né, os estudos da geopolítica apontam que os estados eram esses atores, né? Então, quando a gente pensava a geopolítica do século XIX, ou vai tentar entender a geopolítica do início do século XX, ou até mesmo a geopolítica da Guerra Fria, enfim, do século XX, de modo geral, né, a nossa leitura era sempre muito estadocêntrica, né? Isso dialoga muito com o nosso campo das relações internacionais, que há pouco tempo deixou de ser um campo estadocêntrico, né? Enfim, tem uns 20, 30 anos ali que a gente deixa de olhar especificamente para o Estado. E nesse período que a gente deixa de olhar especificamente para o Estado, é também um período em que a gente meio que esquece da geopolítica, né? A era da globalização, o capitalismo globalizado, o capitalismo com uma força hegemônica capaz de renovar todos os processos, né? E é nesse processo em que o capital cresce como uma força global que as redes sociais crescem, que a internet é criada, se torna uma realidade comercial cada vez mais acessível, que os computadores passam a permear o nosso cotidiano e que esse monstro aí, que esse bicho começa a crescer, né? Esse bicho, como diz a Shoshana Zuboff, ele é fruto de um novo tipo de capitalismo, que é o que ela vai chamar de capitalismo de vigilância, que seria também uma nova camada do processo geológico do processo geopolítico do próprio capitalismo, né? Uma camada mais recente, mas que é baseada e que necessita de todas as outras camadas do capitalismo industrial mais básico, do capitalismo fordista, do capitalismo toyotista, de todos os tipos de modos de acumulação capitalistas industriais. O capitalismo de vigilância é o último, né, o mais recente deles, né? Não gosto muito de falar, né, tem vários teóricos, enfim, um tipo final de capitalismo, não acho que seja o final, mas é o tipo mais recente do capitalismo. E quando esse tipo mais recente do capitalismo se configura como um tipo que permeia a nossa vida, a gente é capturado por ele muito fácil. Todo mundo aqui, enfim, tem uma dificuldade tremenda de não ficar olhando no telefone, né? A gente é capturado por essa dinâmica de captura da atenção, uma captura cognitiva, que é a base através da qual esse capitalismo se consolida como um bicho, como uma nova espécie de poder, né? Vigiando e capturando a gente. E durante muito tempo a gente tentou entender esse capitalismo sem entender a relação dele com a geopolítica, né? Porque a geopolítica, a princípio, tinha ficado como um conceito do passado, né? O Márcio sempre cita um professor, um colega que a gente teve aqui, o Bondit, que talvez em 2013 e 2014 falava que a guerra era um conceito obsoleto. Foi nessa sala, né? A guerra não explica mais o mundo. Se a guerra não explica mais o mundo, o que ele está dizendo é que a geopolítica também não explica mais o mundo, porque a relação entre geopolítica e guerra sempre foram muito... Então, a gente viveu essa emergência desse novo espécie de poder, desse novo bicho, num contexto em que parecia que a geopolítica tinha passado, em que a guerra tinha ficado ou na periferia do sistema, ou em país-eco qualquer, mas as grandes potências não entravam mais em guerra. A guerra nunca mais ia acontecer, né, como um elemento central da política, mas aí corta para 2024 e a guerra está cada vez mais por todos os lados. E é impossível desligar, né? Enfim, é possível dizer que talvez a gente viva uma nova Guerra Fria, né? Não uma bipolaridade entre capitalismo e não capitalismo, mas uma nova Guerra Fria que tem como elemento central a disputa pelo capital, né? Estados Unidos de um lado, China do outro, e o elemento tecnológico está no centro disso, né? Eu diria que talvez quem no mundo sempre entendeu a internet, sempre entendeu esse bicho novo aí que são as plataformas. Eu concordo plenamente que o próprio conceito de site está antigo. São plataformas que governam, né, que governam a nossa função cognitiva, as nossas funções cognitivas, que capturam essas funções para fins mercantilistas, sem dúvida nenhuma. Por isso é um bicho do capitalismo, né? Talvez quem tenha entendido isso desde o começo tenha sido a China, que botou essa galera para correr. Mas não só botou essa galera para correr, botou essa galera para correr e criou os seus próprios bichos, que agora estão disputando o mundo com essa galera, né? O TikTok nos Estados Unidos vai ser bloqueado, não vai ser bloqueado, é a Huawei botando 5G, vai ser o 5G da Huawei, vai ser o 5G do Google. Então a China entrou nesse jogo. A China sacou desde o começo que não é só vídeo de gatinho,
Que havia ali uma forma de você disputar um poder geopolítico. É ótimo, vídeo de gatinho, enfim, né? A gente fica ali passando o timeline do Instagram o tempo inteiro, vendo um monte de coisa. A China sacou perfeitamente o poder desse bicho, enquanto o resto do mundo estava meio que... Estava ótimo ali, estava tranquilo. Estava vendo aqui o gatinho, escrevendo textão no Facebook, achando que é isso mesmo. Né? Os chineses sacaram isso. Né? E agora fica evidente para o resto do mundo que esse novo bicho, que já não é mais novo, que está aí poderosão, né, esse monstrão, é um monstro geopolítico, que muda a forma como... Né, acho que a relação entre geologia e geopolítica é muito clara. Né? Enfim, muda a forma como essas placas tectônicas da geopolítica passam a existir no mundo. Né? É possível entender, né, a guerra em Gaza sem entender a mídia, não sei se vou falar isso corretamente, né, a transformação disso em um elemento de mídia profundo. É isso? É impossível entender a guerra na Ucrânia sem colocar Starlink lá no meio. Né? E aí você começa a ter uma série de outros atores geopolíticos que são os atores que controlam esses bichos. Né? E, obviamente, o Elon Musk, do jeito como eu entendo, ele compra o Twitter para se consolidar de fato como um ator geopolítico. Ele não compra o Twitter para ganhar dinheiro. Não é um movimento, né, capitalista nesse sentido. Ele não quer acumular. Os caras saem... Isso não faz a menor diferença para ele. Ele compra para virar um ator geopolítico. E para virar um ator geopolítico operando no mundo inteiro. Porque, para mim, é muito óbvio que ele assumiu um lado... Assim, ele assume um lado na eleição norte-americana, ele se declara trumpista, não é isso? Enfim, acho que a Taylor Swift agora entrou do outro lado, então um está contra o outro ali. Né? Ele assume um lado na posição norte-americana, ele já tinha um lado na política brasileira, quando ele vem aqui em 22, 21, sei lá, com o Fábio Faria, né? o genro do Silvio Santos. Né? Ele assume esse lado muito mais ainda quando ele começa a bater de frente com o Alexandre de Moraes. Quando o Ricardo me convidou, ele falou assim, cara, vamos tentar manter esse diálogo numa lógica não personalista. E eu gostei muito da forma como o título foi colocado. Porque não é nada pessoal que a gente está vivendo. Não é o Alexandre de Moraes contra o Musk. Né? É o Brasil, é o Estado brasileiro contra um empresário. Então, né, enfim, tem uma outra dimensão geopolítica que é antiga, né, tão antiga quanto o próprio capitalismo, que é o Estado contra o mercado. Né? Se a gente está discutindo hoje formas de exploração, a gente continua discutindo até que ponto as grandes empresas têm liberdade para explorar. Assim como lá no século XIX, os caras discutiam até que ponto as empresas tinham liberdade para botar a galera numa mina por 22 horas e deixar morrer com 36 anos de efizema pulmonar. Né? Até que ponto você pode deixar a galera construir carro que polui a cidade. Então, é a mesma discussão, no fim das contas, de Estado contra mercado. Não tem muita coisa de novo nisso, apesar de ser profundamente novo e sem precedente. Não é só, enfim, a própria história do mundo moderno acontecendo de modo geral. Enfim, acho que a minha fala ficou a mais curta de todas, mas acho que é mais ou menos isso que eu queria pontuar. Assim, né? Esse novo bicho é um ator geopolítico para entender não só as dinâmicas internas nossas, a gente tem que olhar para essas plataformas, mas para entender a forma como as placas tectônicas da geopolítica mundial funcionam na lógica da guerra. A guerra nem de longe virou um conceito obsoleto. Ela é um conceito central para a gente entender a política internacional hoje, sempre foi. Os chineses nunca deixaram de entender isso. E por isso mesmo eles se colocam como uma força capaz aí de competir com o grande hegemon do mundo, que é os Estados Unidos, levando a gente, talvez, para uma nova Guerra Fria, ou para uma Guerra Fria 2.0, que não tem, né, no seu centro a disputa por território, mas tem no seu centro a disputa pelas infraestruturas. Né? Quem detém os semicondutores, as cadeias globais de modo geral, que dão sustentação industrial e infraestrutural ao funcionamento dessas plataformas. Enfim, é isso. Obrigado. Bom, muito obrigada aos nossos 4 convidados e convidadas por essas contribuições tão valiosas, né, por lançar a luz sobre essas diversas condições para essa expansão de um papel, de uma atuação das empresas de tecnologia na política doméstica, na política internacional, incluindo condições em termos infraestruturais também, né, mas também essas várias implicações jurídicas, econômicas, políticas de forma mais ampla, que são atravessadas
como o Sérgio bem apontou, por essa tensão, essa relação aí entre a soberania e a agência de diferentes atores não estatais. A gente tem, acho que uns 20 minutos para a discussão, então eu queria abrir para perguntas, pedir para quem for fazer perguntas se apresentar brevemente e fazer suas perguntas. Acho que a gente pode pegar blocos de 3. Tá. Bom dia, eu sou o Fernando, sou aluno de Direito do PUC, e eu gostaria de perguntar para a professora Kate. Professora, como você analisa as discussões sobre a reforma do Código Civil em relação à responsabilização das empresas, a responsabilização das empresas na questão de vazamento de dados, e você acredita que ela traz inovações, né, a reforma, que garante maior proteção aos consumidores em transações digitais? Obrigada. Bom, as intervenções foram excelentes, eu agradeço, foram todas muito boas, mas vocês não me ajudaram em nada. Pelo seguinte, porque vocês não apaziguaram uma preocupação que eu tenho, que é fundamentada no seguinte concepção. Nós estamos falando da revolução da tecnologia da informação, é disso que nós estamos falando, que é uma coisa que se compara, no meu modo de ver, a invenção do fogo e a descoberta da agricultura. Isso mudou a vida de um modo extraordinariamente evolucionário. E isso produziu a seguinte questão que nós nos deparamos, e que é aí que vem a minha preocupação. Nós nos deparamos com a instantaneidade. Você inventa uma história, publica a história sobre uma determinada pessoa, ou instituição, ou organização, e antes que qualquer um consiga fazer alguma coisa, essa história já está no mundo. Nós não temos defesas eficazes para esse tipo de coisa, porque aí o mal já está feito, aí o processo já está em andamento, aí a coisa já está andando. Responsabilizar a plataforma é uma maneira de tentar lidar com isso, mas não resolve. O que eu estou querendo dizer é que esse mundo da instantaneidade é o nosso mundo que passa a ser assim. É isso que eu estou querendo dizer. Por isso que eu falei que nenhuma das intervenções de vocês me deixaram nem um pouco apaziguado com essa minha preocupação. Então, obrigado. Então, primeiro, boa tarde. Queria agradecer a mesa, queria agradecer ao professor Sérgio, que já foi meu professor, falou muito bem. Então, o que eu vou falar se relaciona um pouco com o que eu aprendi com o professor Márcio Scalesi, vamos botar no computador, que quando você, Luísa, comentou sobre a questão da Amazônia, sobre essa dependência que surge do Estado em relação à iniciativa privada, que surge por se prover um serviço que tinha essa carência, eu estava pensando, isso vai para você, vai para toda a mesa, sobre como isso não talvez refletiria um fenômeno muito maior de transferência do poder de agência do Estado para iniciativas privadas, sabe? No contexto de uma destituição, um desmonte do Estado, uma ordem neoliberal, enfim. É isso. Bom, acho que a gente pode passar para as respostas, pode ser a melhor ainda. Eu passo para a professora Kate. Vou fazer um rápido comentário sobre a pergunta do Fernando e vou comentar as dúvidas e não as respostas. Né? Acho que essa é a grande questão, uma reflexão que, enfim, a gente sempre caminha atrás, né? Então, esse é um problema da tecnologia. Mas respondendo primeiro, Fernando, né? A gente, localizando aqui para quem não é do direito, a gente está passando por um processo legislativo de reforma do Código Civil.
o Código Civil é uma lei que trata das relações entre pessoas físicas, pessoas jurídicas. Basicamente, a gente está falando de contratos, direito de contratos, família, direito à herança, direito à propriedade, mas numa perspectiva, é isso, do dinheiro. A gente fala que tem um tripé aí, que é contrato, responsabilidade, família. Família é dinheiro. Né? O pessoal fala assim, eu quero casar, sou romântico, casamento é para controle de riscos e patrimônio. Vamos parar. Mas, enfim, então, respondendo, Fernanda, a gente tem um livro, né, uma parte do Código Civil, que é uma parte de direito digital, que é tenebrosa, é um horror, não deveria existir. Eu sou feroz crítica a isso, a essa parte do Código. Né? Agora, o Código Civil, e aí essa loucura, essa esquizofrenia do ordenamento das leis, né? O Código Civil, ele revoga uma parte do Marco Civil da internet. E, ao mesmo tempo, ele vai contra o Poder Judiciário e o debate que tem hoje no STF sobre o Marco Civil da internet. Então, o que a gente está diante, na verdade, quando a gente fala de responsabilidade, né, estou falando especificamente da responsabilidade das plataformas por esse conteúdo. Né? Então, basicamente, o que a gente vê hoje é que, se esse Código Civil for aprovado da forma como existe, né, como está posta, a gente vai ter uma ampla responsabilização das plataformas com base nessa ideia da boa-fé, da transparência. Né? Então, e, ao mesmo tempo, a gente tem o PEC das fake news, que vai corroborar, temos o STF, que vai corroborar, mas eu acho que a gente tem um problema verdadeiro no que diz respeito a essa regulação do direito digital. Né? Não sei se foi exatamente isso que você queria ouvir de mim ou não, mas eu também não tenho nem capacidade de tratar especificamente do tema, né? Acho que não é nem o local para a gente tratar especificamente do tema no Código Civil, porque eu acho que a gente está falando de uma questão um pouco mais ampla, que é, né, o debate sobre governança das redes. Né? E aí o Código Civil é muito restrito, ou relações também muito restritas. Mas aí depois a gente pode até conversar sobre isso. Márcio, a questão do... Não, sim. A questão... Está se preparando para a resposta. A questão a gente tem um problema, né, certamente, em relações internacionais, sem dúvida nenhuma, no direito, que é sempre estar correndo atrás. Né? Quando a gente fala de regulação de tecnologia, na hora que a gente está pensando, poxa, surgiu a inteligência artificial, vamos fazer uma regulação de inteligência artificial, já era, porque a inteligência artificial já se desenvolveu de uma forma muito mais ampla e a gente não consegue dar a resposta devida. Né? Então, não se regula a tecnologia de forma adequada. Né? E aí eu estava tentando buscar aqui uma declaração do Mark Zuckerberg, né, do lado do Elon Musk, que formam o grande demônio, né, são os líderes do inferno, mas que falava o seguinte, falava sobre os first comers, né? Quem desbrava primeiro sai na frente, porque na hora que se pensa em regular, seja regular a economia, seja regular contratos, enfim, a porta já foi arrombada. Então, assim, eu não tenho muita esperança em termos de regulação. Né? Eu acho que o que a gente pode tentar fazer é minimizar, né, danos, dando algum tipo, ou riscos, né, dando algum tipo de limitação na questão, acho que da infraestrutura mesmo. Vamos taxar. Não que eu acho que taxação e imposto sirva para muita coisa, além de, enfim, a gente discute isso. Vamos pensar na infraestrutura, regulação da infraestrutura, vamos pensar... o Haddad estava falando essa semana, né, sobre regulação de redes sociais, regulação das grandes plataformas. Vamos pensar numa regulação que permita, ao mesmo tempo, né, um desenvolvimento econômico, mas também uma defesa da soberania digital, que é um tema super relevante hoje, né? Que é o Brasil se colocando, exemplo, no plano estratégico de brasileiro de inteligência artificial, é algo que foi pensado para o desenvolvimento da tecnologia no Brasil, né? A gente sair, não depender
da tecnologia estrangeira. Então, assim, eu não tenho resposta, como você falou. Tenho só tristeza, porque é isso. Tá, vamos lá. Eu quero ser advogada do diabo agora. Eu quero adicionar com angústia, mas, na verdade, eu respondo a pergunta do nosso colega. Desculpa, qual é o teu nome? João. Do João, tá? Vou fazer primeiro a minha colocação, depois eu respondo ao questionamento do João. Eu acho muito feliz a tua colocação, foi incômodo que a gente não conseguiu necessariamente aliviar, na medida em que, bom, eu organizei junto com a pós do vídeo um pequeno grupo de estudos, e realmente é totalmente despretensioso, né? Sobre tecnologia e relações internacionais, só para ler livros que eu queria ler e socializar isso com as outras pessoas, não tem muita pretensão nisso. E o livro que a gente vai ler para o próximo encontro é um livro chamado The Age of Disruption, Technology and Madness in alguma coisa Capitalism, do Bernard Stiegler, né? E eu já li esse livro uma vez, não entendi nada, e eu estou relendo. E aí acho que a tua fala vem com uma coisa que o Stiegler ressoou comigo, né? Em relação ao que o Stiegler fala, que é sobre a ausência de uma época, de uma grande época, que marca o nosso período. Então, ele até cita um exemplo de uma fala de um jovem, enfim, né? Não sei, ele não especifica qual geração, mas de um jovem, provavelmente imaginando, ou do milênio, ou geração Z, ou qualquer que seja uma coisa próxima, né? Onde ele fala sobre a ausência de um projeto de sociedade, né? Ou de uma visão de sociedade que muita juventude experiencia hoje, né? E eu não sei quanto que ressoa com vocês que estão aqui presentes na sala, mas a ausência de uma expectativa de futuro, de um telos, uma visão de futuro em relação a essa confusão que a gente se meteu, né? E o Stiegler, ele vai falar sobre sistema técnico e sistema social, e ele mostra que essas épocas, né, das qual nos falta atualmente, elas se inauguram a partir da instalação de um novo sistema técnico, de uma nova forma de você organizar, né, as relações sociotécnicas, né, por assim dizer. E que o que acontece é que nesse processo, normalmente, você tem um novo sistema técnico que vai bagunçar a organização social que ali existia, e essa organização social, então, vai se reorganizar em torno desse novo sistema técnico. É um processo, né? E que, no nosso atual momento, né, o que a gente vive, na verdade, é um processo de completa disrupção, né? A gente não tem essa reorganização do sistema social para atender o sistema técnico por um ponto que eu acho que todo mundo trouxe de alguma maneira, que o horizonte final dessas relações são relações de mercado. E relações de mercado são fundamentalmente vazias. Lucro é fundamentalmente vazio. Né? Então, o Marcelo trouxe o exemplo das bets, né? E dos anúncios. Né? As bets anunciam qualquer, enfim, em plataformas que veiculam conteúdo extremista, conteúdo, né, radical, né, de extrema-direita, ou então você tem pessoas que anunciam, né, pelo lucro, não pela ideologia política. Né? Você for ao mercado, então, fundamentalmente do lucro, você não tem mais uma ideologia relacionada aqui. Né? Então, você teria, né, nesse processo de suspensão, né, da forma de pensamento que existia até então, da suspensão desse sistema social, você não consegue esse processo de reorganização, o que leva a uma profunda angústia. Né? Que é uma angústia que eu vejo, pelo menos eu falo, às vezes, pergunto algumas coisas para os alunos, eu vejo que às vezes falta. Né? Às vezes tem um desespero com relação à condição que a gente se encontra, né? Eu particularmente também, mas ainda venho de uma época de relação com as tecnologias digitais era um tantinho diferente, né? Eu às vezes me fio um pouco nisso, né? Uma relação de você construir aquela tecnologia a partir das suas próprias mãos e não relegar as mãos do mercado. Mas eu acho que dialoga muito com esse diagnóstico do Stiegler que ele falou no meu capítulo desse livro, sobre esse vazio, essa ausência dessa época, né? E que tem a ver com essa disrupção que essas tecnologias digitais causam, e eu então reli de novo o livro para voltar em alguns argumentos mais profundos que ele vai fazer. Então, só para acrescentar a angústia, né? Do pouco que a gente está discutindo aqui. E aí agora eu vou entrar como advogada do diálogo para a tua questão, João, que é a seguinte. Eu me questiono se o que e aí eu vou também para o Sérgio, também vai ser advogada do diabo, eu me questiono se o que a gente vivencia é de fato um conflito entre Estado e mercado. Né? E se não no sentido mais burdesiano da coisa, uma disputa entre o que significa falar de Estado e o que significa falar de mercado.
não só de fronteiras entre ambos, né? Mas fundamentalmente de que forma eu quero dar para aquele Estado ou para aquele, né? Estado-mercado, vamos botar todo mundo em barra, Estado-mercado, né? E isso vem, então, isso vem menos de um debate sobre privatização, ou seja, transferência do que é público para o privado, mas de hibridação entre público e privado. Uma hibridação extremamente problemática, né? Então, e aí tem um conceito que ajuda a dar conta disso, que combinado com privatização vai dar conta disso, que é um conceito da época lá dos anos 80 também, para pensar as reformas da Thatcher, do Reagan, etc., que é o conceito de marketização, marketization no inglês, né? Que é quando no Estado você passa a incorporar funções que até eram vistas como funções do setor privado, empresa, estrutura organizacional, racionalidade, né? Que a gente vê muitas vezes hoje, quando a gente pensa em política pública medida a partir de eficiência daquela política pública, segurança. Vamos pensar em política de segurança. Você medir a eficiência da política de segurança pelo número de prisão. O que é isso, senão a incorporação de uma lógica de mercado na forma de funcionamento do Estado? Então, na verdade, assim, eu me questiono, né, se o que a gente está, exatamente o que a gente está vivenciando também, nesse processo de ausência de época ali, que o Stigler fala, não está relacionada a essa disputa, né? No fundo, de novo, no sentido do Bourdieu você fala em disputa, o Estado é o campo do campo das disputas, né? É onde as principais disputas mais profundas estão ocorrendo ali, né? A disputa pelo que significa, pelo poder em torno do Estado, né? Mas a disputa em torno do que é esse Estado, né? E como eu vou formular, como esse Estado vai funcionar, pela lógica do mercado, qualquer que seja a lógica da desregulamentação. Às vezes as empresas de tecnologia elas acabam privilegiando uma certa ideia de autorregulação, né? Eles foram com essa época, com esse argumento por muito tempo, quando a gente falava de regulação de algorítmica, né? Quando se falava, o que a gente fala de IA hoje, a gente chamava de algoritmo em 2016, né? Então, quando você propõe essa autorregulação, você não está propondo simplesmente dizer, olha, tira as mãos do setor privado que a gente toma conta da gente. Não, você está propondo dizer, né? Eu estou propondo uma nova forma de organização, né, daquelas relações sociais, né? Então, a minha, talvez, o exercício aqui de provocação, né, que eu vou fazer, é isso. Até que ponto a gente está falando de um processo que é muito mais complexo do que simplesmente a transferência de um para o outro. Mas sem esse processo de hibridação que eu não consigo, e ele é complexo na medida em que eu não consigo diferenciar e apontar. Aqui é público e aqui é privado. Aqui começa um, aqui termina o outro. Torna muito mais complicado para a gente pensar até a regulação, para a gente pensar como é que eu vou dar um parar nisso. Volto para a questão da infraestrutura. Se eu estou considerando o acesso como direito fundamental, e o acesso à internet como acesso a direitos fundamentais, que questões éticas políticas estão em jogo quando eu digo eu vou botar limites numa infraestrutura que é monopólio, como a Starlink ou outras, né? Que seja algum monopólio, né? Que questões vão estar em jogo quando essa infraestrutura está nas mãos, não do Estado, né? Não do que a gente entende como Estado, mas nas mãos de outros atores, né? Como eu vou negociar essas relações, né? Fica mais difícil você estabelecer essa diferença clara, porque da feita é que eu suspendo o acesso. Na região eu estou suspendendo o acesso das Forças Armadas, porque o Exército tem contrato, a Marinha tem vários contratos para navio, né? Ali na região da Amazônia, né? Você tem contratos envolvendo serviços de saúde, educação. O governo do estado do Pará anunciou uma parceria com a Starlink recentemente, o Amazonas também já tinha feito em 2022, reclamando, inclusive, que não foram entregues todos os satélites na época. Então, assim, você tem a expansão dessa infraestrutura, essa aparente, vou falar aparente diferenciação, né, em relação ao público e privado, né, que, de novo, complica a nossa vida, né, a gente está pensando formas de lidar com esse bicho, né, para usar o vocabulário que o Sérgio trouxe, que é muito legal, que o Sérgio e o Marcelo trouxeram, né. Então, só para mexer um pouco só para confundir um pouco mais, né. Bom, eu só vou dizer o seguinte, metodologia, eu falo para os alunos o seguinte, para você dar a resposta para o problema, você precisa diagnosticar bem o problema, né? Se você não tem a diagnose, você não consegue dar a solução. E eu acho que a gente vive uma crise hoje que a gente não consegue diagnosticar bem o problema. Trata-se disso. Então, existe uma certa leitura que é a seguinte, o problema é desinformação, logo a gente precisa combater a desinformação. E eu, enquanto um pesquisador que atua no campo dos estudos de desinformação, cada vez mais me pergunto, desinformação, ela é a causa ou é um sintoma? Ela é um efeito de alguma outra coisa que aconteceu antes,
e que gera esse problema da desinformação. Porque se você tratar o sintoma, você não está tratando o problema certo. E cada vez eu me convenço mais que a gente está tratando o problema errado, porque a gente ainda não conseguiu diagnosticar o problema. Se a gente diagnostica o problema enquanto o problema de desinformação, a gente está olhando o problema errado. Tenho me convencido cada vez mais disso. Então, saiu no Facebook Papers, saiu recentemente uma série de reportagens que vem mostrando, por exemplo, o efeito aditivo dessas plataformas tecnológicas, mas principalmente no Instagram, em crianças, em mulheres, principalmente, crianças do sexo feminino. Mostrando, por exemplo, a pandemia, basicamente, de anorexia que está sendo causada por conta da comparação de corpos de crianças. Isso não é um problema de desinformação, mas é um problema que está atravessando completamente esse cenário tecnopolítico que a gente tem hoje. Então, há uma série de problemas que a gente vem tratando que não são problemas de desinformação, embora seja um frame que, de alguma forma, desde 2016, se impôs na discussão pública. Pequenos primeiros, informação depois. E na própria academia a gente não consegue ter consenso em relação ao que são esses termos. Esse termo hoje ele vem sendo cada vez mais debatido. Então, Caitlin deve ter visto o laboratório de Stanford, o Alex Salmons, que está sendo desmontado, basicamente, por conta de ações do Partido Republicano. Há um backlash gigantesco hoje por conta exatamente desse enfrentamento, que é desinformação de um lado e liberdade de expressão de um outro. E a extrema-direita, habilmente, construiu um argumento de que, olha, vocês estão querendo me cercear. Mas a gente não está falando que se trata de desinformação, se trata de um poder desmedido dessas plataformas em todas as instâncias da vida cotidiana. E parte da questão aqui é desinformação, mas ela não é a principal. Se a gente resolver o problema da desinformação, a gente não resolve o problema das plataformas. Então, eu daria um passo atrás e pensar será que a gente está diagnosticando bem o problema? E quais são os diagnósticos que a gente tem que fazer do problema? Minha questão, e também essa questão do próprio PL das fake news é isso. Às vezes, de alguma forma, um tema ou um enquadramento, ele vira o dominante, mas ele acaba roubando a nossa discussão do que importa. E, para mim, todo o debate de IA também é isso hoje. A gente rouba a discussão do que importa hoje, porque é um novo trinket que a gente fica correndo atrás, mas não se trata disso. Se trata do poder desmedido dessas plataformas e elas se exercem a partir de tecnologias que, eventualmente, pode ser IA, não sei se vai ser, mas não se trata disso. Então, também é parte de uma certa diagnose errada do problema. Vou fazer um comentário rápido em cima do que o Marcelo falou. Hoje eu vi uma reportagem dizendo que o presente de Natal mais pedido por meninas até 12 anos nos Estados Unidos é um kit de produtos de pele, de skincare. Como assim, né? Então, para além desse debate, né? Enfim, a gente tem que pensar. Eu vou fazer um comentário, não sei se tem alguma menina com isso aqui. Se fizer, desconsidera, que isso não é uma crítica pessoal, beleza? A pandemia de bolsas da Longchamp no Rio de Janeiro é uma loucura. Longchamp é uma bolsa de velha. É uma bolsa de tia velha. Eu falo, minha filha tem uma bolsa Longchamp. Ela guardou o dinheiro dela da mesada para poder comprar uma bolsa de R$1.600. Por quê? Por causa da blogueirinha. Então, claro, né, vai para além disso. Podem entrar no elevador, vocês vão ver a epidemia de bolsa de tia velha. Essa coisa de tecnologia com criança é realmente muito complicado, né? O Instagram lançou hoje o Instagram for Teenagers. Instagram for Teenagers. Enfim, Márcio, eu acho que eu vou só piorar a tua, não só não apaziguar, mas talvez piorar. Eu acho também que a gente entrou numa revolução tecnológica que vai mudar o mundo e a gente talvez não tenha muito o que fazer em relação a isso, né? Assim, eu fico pensando, você citou lá o fogo e a agricultura, mas eu acho que na analogia direta talvez seja a prensa. Né? Quando Gutenberg inventa a prensa, o mundo muda, gera talvez a maior polarização que existiu na história, que foi entre protestante e não protestante, porque a reforma protestante é uma consequência direta do livro, né, impresso, da Bíblia na língua vernacular, enfim. Né? Povoou o inferno. Povoou o inferno. Então, enfim, eu acho que talvez a gente tenha que viver esse processo mesmo. E aí eu lembrei de uma outra coisa que você estava falando, tem um manifesto que chama
Manifesto pelo Cyberespaço, alguma coisa assim, John Perry Barlow, alguma coisa assim, dos anos 90, que para mim é o auge de uma ingenuidade mortal em relação à internet, que perdura até hoje, de certa forma. E ele diz nesse manifesto, ele faz uma fala dizendo que nesse novo cyberespaço, que é desprovido de corporalidade, que não tem matéria, que é só informação, que as pessoas serão iguais, as pessoas serão completamente livres, os estados, ele fala, your giant beasts of steel, alguma coisa assim, os estados não conseguem entrar. Esse texto é uma peça bem pontuada de um momento, né, de uma coisa meio fictícia, né, meio neuromancer, né, do que se imaginava que a internet ia virar. Tá cravado no tempo, absolutamente datado, não faz o menor sentido ler isso, senão para entender como era a visão utópica, meio idiota da internet que se tinha nos anos 90. Mas eu acho que ele tem um ponto, assim. Quando o John Perry Barlow escreve isso, o bichinho nem tinha existido, era um girino. Agora é esse monstro, né, para voltar para a metáfora. E esse monstro, que é um monstro novo, enfrenta um monstro antigo, que é o Estado, que é, de fato, muito mais... tem uma corporalidade antiga. Ele tende à fixidez, né? Enfim, a sua fixidez territorial. Esse monstro antigo vai ter muita dificuldade de lidar com esse monstro fluido, que opera no mundo inteiro, que cruza a fronteira, né? Enfim, sem a gente conseguir perceber direito. Então, acho que, de fato, tem um embate aí entre duas espécies de poder, e é exatamente isso que a Shoshana Zuboff fala. Você tem um embate entre duas espécies de poder. Uma espécie de poder velha, que está aí no mundo, é poderosão até agora, que não vai sumir, né? Porque é muito poderoso, assim, constitui a vida de todo mundo aqui, é sujeita a todos nós, mas tem uma outra espécie de poder que talvez dure mais tempo, talvez seja o início da vida dele, sabe-se lá o que vai acontecer. E a gente fica numa dificuldade muito grande, é sintoma, é causa, né? E aí, para dialogar com o João e com a Luísa, eu concordo, Luísa, acho que a distinção entre Estado e mercado é cada vez mais porosa. Né? A marketização, o consenso de Washington, o neoliberalismo, ele é capaz de fazer com que todas as relações políticas, culturais, sociais sejam reconfiguradas como relações de mercado, de certa forma. Né? Essa é a lógica da marketização, não é isso? E a gente vive num momento em que o neoliberalismo já passou por alguns ciclos. Né? Aqui no Brasil, a gente tem na nossa estrutura política econômica, a gente tende a resistir muito ao neoliberalismo. O Brasil é um país que resiste ao neoliberalismo. A gente ainda tem o SUS, a gente ainda tem a universidade gratuita, né? Tem elementos do Estado, né? que o neoliberalismo nunca venceu na urna no Brasil. O Bolsonaro não venceu por causa do Paulo Guedes. O Bolsonaro venceu por causa da mamadeira de piroca. Não, o Bolsonaro venceu por causa da fake news. Ele não venceu por causa do Paulo Guedes. O FHC não venceu porque ele queria privatizar, ele venceu pelo real. Não é? Então, nenhuma campanha de fato baseada numa plataforma neoliberal venceu nas urnas do Brasil. O Brasil tem talvez uma vocação em resistir ao neoliberalismo muito maior que outros lugares. O próprio David Harvey fala isso no texto dele lá sobre as origens e o desenvolvimento do neoliberalismo. Ainda assim, o nosso país passa por ciclos de neoliberalização. Começaram nos anos 90 com o FHC, depois a gente teve um neoliberalismo meio neodesenvolvimentismo, como vai dizer o Fiore, nos governos Lula, e agora, depois do governo Bolsonaro, Temer e Bolsonaro, a gente tem de novo mais um ciclo neoliberal, e agora esse governo Lula, sei lá o que é isso. Né? Uma coisa meio, não sei exatamente, sinceramente. Muito bem diagnosticar e categorizar o que está acontecendo agora no governo atual. Mas, enfim, eu concordo, e nesse processo de intensificação do neoliberalismo, em meio à resistência ao neoliberalismo, o Estado brasileiro, ele vai... Eu tenho o cara chamado Eugênio Morozov, certamente vocês já leram, e tem um textinho dele, ele pensa muito mais a cidade, na verdade, do que o Estado em si. E ele vai dizendo, olha, como consequência desse aprofundamento de políticas neoliberais, a capacidade do Estado de gastar, de fazer política pública e ter gasto público vai sendo cada vez mais limitado. Então, isso faz com que o Estado, para ganhar eficiência, ele tenha que recorrer a essas tecnologias que prometem um ganho de eficiência. Né? Isso na segurança, isso de um modo geral. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o COR da Prefeitura, que o Paz adora, é uma parceria com a IBM.
Né? A IBM, aquilo é a tecnologia inteira da IBM. Mas o IBM já desatrelou a marca. Sim, mas ainda assim aquilo lá é uma tecnologia da IBM. Se eu não me engano, a instalação da IBM aqui no Rio de Janeiro foi meio que atrelada àquilo. Então você tem uma... Né, os caras trazem uma mega técnica. A gente não chama... Acho que a IBM saiu um pouco, né, do radar das Big Tech. Né? Você nem mencionou ela como uma... Ela não está nas Big 5, não é? A gente nem fala de Big 7. De fato, a IBM, não sei o que aconteceu com ela, sinceramente. Opera na infraestrutura. Opera na infraestrutura, mas o Microsoft também. Microsoft Azure, a Amazon também, né? Dessa galera que está na infraestrutura, eu não sei exatamente o que aconteceu na IBM, mas ela é uma gigante, de certa forma, né? Então, o Core, que foi uma das principais medidas aí de segurança da cidade do Rio de Janeiro, que não tem obrigação de lidar com segurança pública, porque isso é do Estado, é uma grande parceria com uma empresa, né? Para que a prefeitura possa ganhar eficiência. Então, enfim, a distinção entre Estado e mercado, dentro desse processo de fortalecimento da lógica e da ordem neoliberal, certamente fica mais porosa. Mas a gente ainda tem Estado. Né? Lá nos anos 90, né, até mais ou menos 2008, a tese que perdurava é que o Estado ia sumir. A força do capital, a força do mercado ia ser tão hegemônica e indisputada que o século XXI seria o século dos... Né, os vários conceitos, a obsolescência do Estado, a captura do Estado. Os gramscianos falam até hoje em captura do Estado. Os mais liberais falam em obsolescência do Estado, em disfuncionalidade do Estado, em sumiço do Estado, em apagamento do Estado. Não faltava teoria para dizer que o Estado, que o século XXI, que a globalização do capitalismo ia significar o fim do Estado. Obviamente isso não aconteceu. O Estado está aí, faz guerra de novo, né? Enfim, busca regulamentar, busca... A gente só não sabe se talvez seja o tanto do cisne do Estado. Né? Pode ser que isso seja uma última tentativa desse monstro antigo, pesadão, desse Leviatã, né, que existe aí há séculos, de tentar lidar com um bicho novo, que é fluido, que é, né, esguio, que é mais malandro do que o Estado. Né? O Elon Musk é malandríssimo, o cara é muito malandro. Né? O cara está batendo em todo mundo. Ele bate aqui no Brasil, ele bate na Austrália. Outro dia eu li que a Alemanha está cogitando bloquear o Twitter, usando o Brasil como... Então, esse cara está em todo lugar, ele é muito malandro. Né? Ele virou essa figura geopolítica justamente porque ele consegue meter os tentáculos dele por todos os lados e ele sai leso. Ele em si sai leso, né? A fortuna dele está absolutamente protegida. O malandro é enterro-cedo. Como é que é? Destino de malandro é enterro-cedo. Ele ficar batendo todo mundo assim, ele vai acabar lá no Catubi daqui a pouco. Bom, assim esperamos, né? Enfim. Quem? Pavel Durov. Foi preso na França. Gente, obrigado. Bom, queria agradecer novamente aos nossos convidados por essas contribuições tão valiosas, por essa discussão tão rica. Agradecer novamente ao nosso núcleo de pesquisas e publicações, ao setor de comunicação pelo apoio à organização do evento e à audiência que está aqui com a gente. Obrigada.